Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês esse belíssimo exemplar aqui de Catasetum pileatum. É uma espécie aí originária do Equador que foi muito difundida aqui no Brasil, né, nas coleções. É uma planta que o pessoal procura bastante devido ao seu grande porte de floração, né, em suas cores bem vibrantes. É uma planta que temos aí centenas de variações, certo? São plantas que, devido ao cruzamento, muitas vezes, de uma coloração com outra, né? E então acabou surgindo aí centenas de tons e cores diferentes. É uma planta que é de fácil cultivo. Eu aqui cultivo ela em vaso de garrafa PET, bem furadinho, né? No fundo, nas laterais, com um mix de casca de macadâmia, casca de pinho, carvão e brita. E as plantas se desenvolvem muito bem. Como vocês podem ver aqui, como todos os Catasetum, né, ele possui dois tipos de floração. A gente tem aqui a florada masculina, e aqui eu tenho um outro exemplar também de Catasetum pileatum com a floração feminina, certo? Então, essa floração aqui, né, que é a que proporciona cruzamentos para estar gerando cápsulas. Então, a gente vem, introduz uma polínia, né, da floração masculina aqui na floração feminina, e aí ele acaba gerando uma cápsula com milhares de sementes, que a gente pode estar fazendo a germinação em casa ou até mesmo em laboratório. Os Catasetum são plantas de fácil reprodução, plantas que crescem bastante, entouceram rapidamente, né? Plantas que apenas um bulbo já gera uma nova muda. Então são plantas bem fáceis mesmo da gente estar conseguindo fazer a propagação delas aí. Como eu disse, essas colorações, né, é sempre a floração com com essa cor mais viva, né, com essa flor maior, como podem ver aqui, ó, perto da minha mão aqui, ó, podem ver que tem umas flores bem grandes. Dá para esconder a mão atrás aqui de uma haste, né, de uma planta que é muito bonita. Ele praticamente, ele aqui de um lado ao outro, ele dá cerca de 12 até 14 centímetros. Então são plantas de flores bem grandes, podem dar até 15 flores na mesma haste floral, portando, né, hastes bem maiores. Esse meu aqui veio com poucas flores esse ano, mas devido ao replante, que eu replantei ele, então ele praticamente deu uma sentida um pouquinho, né, porque eu fiz replante, mudei de local e tudo mais. Eles ficavam no orquidário lá na cidade, então eu acabei trazendo aqui para a chácara, então ele sentiu um pouquinho. Mas está indo super bem, já veio uma floração belíssima aí, e o ano que vem vai vir ainda melhor, então são plantas de muito fácil cultivo. O Catasetum, esse Catasetum pileatum, ele é originário, né, na natureza no Equador. Então são plantas que precisam de um pouco mais de umidade, certo? Referente aos demais Catasetum, hoje eles já passaram por adaptações, né, e se cultiva da mesma forma. Então, assim, não precisa de cuidados especiais, específicos, né, pela espécie. Porque já passou aí praticamente por uma adaptação genética praticamente da planta. Porque devido ao a grande reprodução dessas plantas, né, por ser plantas muito procuradas, com cores muito chamativas, então o pessoal procura bastante. Então foram produzidas em grande escala. E são plantas também muito utilizadas em hibridações também. Esse exemplar aqui em específico, né, eu adquiri ele como sendo um pileatum, né, de puro sangue, vamos dizer assim, que não é um híbrido, mas que foi cruzado, né, entre variações diferentes de cores da mesma espécie. Né? Um exemplo, vamos supor, cruzou um verde com um vermelho, né, e saiu essa planta, que ele tem detalhes aqui em verde,
né, e o tom de vermelho que se sobressai, né, pode ser, não é certeza, que é quase impossível a gente saber, porque Catasetum tem uma variação muito grande, né, de colorações, então dificulta bastante. Mas eu adquiri como sendo uma planta pura, né, um Pileatum verdadeiro, porque devido ao grande cruzamento também que foram feitos, milhares e milhares de cruzamentos, a gente se tem muitos híbridos que ficaram muito parecidos com espécies, então é bem complicado a gente dar uma certeza, né, disso, que a planta é 100% pura, né, vamos dizer assim. Então é bem complicado, não é quase impossível a gente dizer isso, porque tem híbridos aí que saíram muito, mas muito parecido, praticamente impossível de saber só de olhar na flor em si, né? Para saber teria que fazer um teste aí genético e algo mais aprofundado para poder, né, distinguir aí os híbridos de variações da espécie, né? Por ser plantas bem coloridas, então fica difícil a gente saber ao certo. Mas eu adquiri como sendo, né? Então estou passando a informação como me foi passada. Essa planta já está comigo há bastante tempo, já tirei vários e vários bulbos. Eu não gosto de deixar Catasetum entulcerar, por quê? Esses bulbos dele aqui, todo ano ele cai as folhas, né? Ele cai a folha e fica assim, que é o período de dormência. Então, nesse período da dormência do Catasetum, a gente diminui um pouquinho a rega, né? Igual eu faço regas diárias. Então, quando as plantas entram em dormência, eu acabo fazendo regas de 2 em 2 dias, né? Ou quando está muito quente, dia sim, dia não. Então aí eu dou uma diminuída, eu não molho todos os dias na dormência. A partir do momento que eles começaram a emitir brotação, aí eu já volto com as regas, né, todos os dias, para poder fazer com que ele desenvolva um bulbo grande, né, bem vigoroso e forte. Porque essas plantas precisam muito de umidade para desenvolver seus novos brotos. Não só o Catasetum pileatum, mas todos os Catasetums, né? Então eles têm essa característica. São plantas que gostam aí de uma adubação, né? Muitos amigos aí usam adubações orgânicas. Eu não gosto, não uso, não recomendo, porque os adubos orgânicos com base orgânica são muito bons para a planta, realmente, mas infelizmente atraem também bastante pragas. Então eu não gosto muito de utilizar. Prefiro os químicos ou solúveis, né, que não deixa resíduo. Então é mais fácil da gente controlar aí isso, a adubação e as pragas. Eu utilizo nas minhas plantas, eu utilizo o Basacote, né, que é um adubo de liberação lenta, e eles vão muito bem, se desenvolvem perfeitamente. É uma planta que possui aí, né, hastes florais bem longas, né, como eu disse, é uma planta que pode vir aí a florir bastante, né, com 10, 15, até... se eu não estiver enganado, eu não posso afirmar 100% certeza porque faz tempo, mas eu acredito que foi esse exemplar mesmo. Ele deu uma floração no qual ele portava 18 flores. Então ficou uma haste bem grande, bem longa, com muitas flores. Ficou muito bonito. Esse ano veio com uma floração menor, né? Mas porque eu cultivava lá na cidade, aí eu vim para a chácara, então mudou ele de local, eu também fiz replante. Então a planta deu uma sentida um pouquinho. Mas já está recuperando super bem, já está aí uma belíssima floração. São plantas também que gostam de bastante luminosidade, pessoal. Eu sempre indico uma tela de sombreamento de 50% para o cultivo de Catasetum. Se vocês puderem, né, se tiverem um local aonde forneça essa luminosidade, né, e forneça também uma boa ventilação, que é fundamental para Catasetum, uma boa ventilação, tá bom? Logo eu vou explicar para vocês o porquê aí. Mas se vocês tiverem como cultivar essas plantas sem molhar, né, sem receber a água da chuva nas folhas, eles ficam com um vegetativo muito mais bonito, né? Fica assim um verde perfeito, bem vigoroso e tudo mais. Não fica com manchinhas e nem nada. Então é algo assim que
esteticamente, né, fica mais bonito. Mas eu não gosto, né, de ter eles assim em local coberto. Eu prefiro deixar eles ao tempo, né, onde eles pegam chuva. O vegetal acaba dando essas manchinhas, né, de amarelo, uma manchinha mais marronzinha, tá vendo? Mas isso é normal da planta. Isso a gente não precisa preocupar, porque faz parte, né, do desenvolvimento da planta. Por receber a água da chuva, eles desenvolvem bulbos, né, mais vigorosos, mais fortes. Então, a resistência também contra doenças da planta fica mais alta, né? Vamos dizer assim, a imunidade da planta fica mais alta, né, se cultivada de modo mais rústico. Mas vai do gosto, né, de opção aí de cada um. Aqui, como eu disse, né, temos uma floração feminina aqui e uma floração masculina. Essa floração feminina é do mesmo Pileatum, mas de cor diferente, tá, pessoal? Todas as flores femininas do Catasetum, ele tem esse mesmo formato. Mas dependendo da coloração que for a planta, essa coloração dele pode mudar. Esse exemplar mesmo em específico, a flor dele é bem assim, tá bem verde, né, bem claro, mas por quê? Essa planta, ele é um amarelo, ele tem a cor, né, amarela, bem intensa, com detalhes mais esbranquiçados, né, mais branco, digamos assim. Então ele ficou nessa coloração. Se essa floração fosse dessa planta vermelho, né, que ele tem esse vermelho mais intenso que se sobressai, provavelmente essas pétalas aqui da planta, pétalas e sépalas, teria também um leve avermelhado, tá bom? Não é tão forte, mas sempre dá uma coloraçãozinha nele também. Mas a forma é sempre a mesma para toda e qualquer tipo de Catasetum, ok? Todos os Catasetum produzem esses dois tipos de flores, né? As flores mais coloridas, né? Independente da espécie, qual seja, as flores masculinas sempre são mais coloridas e mais chamativas. E as flores femininas mais discretas, certo? Então, voltando lá ao ponto da ventilação. Catasetum gosta de muita, mas muita ventilação. Quanto mais ventilação, melhor. São plantas que precisam dessa ventilação tanto para um bom desenvolvimento, certo? Mas também para proteção, né, de fungos. Porque Catasetum, um dos fungos que mais ataca eles, infelizmente, é a podridão negra. É aquele fungo, né, que a gente pega na planta que ela já está marrom, né? Ela tá marrom, ela tá mole, aguada e muitas vezes até com mau cheiro. E é algo que dá na planta, hoje você olha, ela tá perfeita. Amanhã você chega para olhar, ela já tá completamente podre, então é muito rápido. Então eu sempre recomendo plantar, né, cultivar Catasetum onde tem uma boa ventilação, para prevenir isso, porque ajuda bastante. Tá bom? E sempre utilizar aí um fungicida sistêmico também, né, para poder estar ajudando a manter as folhas, né, o vegetal mais bonito e a planta mais resistente, né, contra essa praga, vamos dizer, porque é um fungo terrível. Que esse fungo, se ele der em uma planta e você não fizer o tratamento, não retirar essa planta de meio às outras, em questões aí de semana ele pode dizimar uma estufa completa, né, um orquidário completo deles, porque ele é transmissível, né, de uma planta para outra. Se você tocar naquela planta que ele está com fungo e tocar em outras plantas, todas vão ser acometidas pelo fungo. Então, sempre quando você vê uma planta que tiver, né, com fungo, que você vê que ela está apodrecendo, você já retira imediatamente de perto das outras. Se você tocou na planta, não toque nas outras, né? Faça primeiro o tratamento da planta, retire aquele bulbo. Se caso tiver outros bulbos que não estejam podres, não foram contaminados, né? Você pode recuperar eles, faz aplicação de um fungicida sistêmico e pode estar
replantando e tudo, as plantas vão se desenvolver. O cataceto, apenas um bulbo dele você consegue fazer mudas, porque é um bulbo que você retira, ele brota, então, e gera uma nova planta. São plantas bem fáceis de se fazer mudas, ok? Os Pileatum, né, que são essas variações, infelizmente eu não sei nem dizer o porquê, mas não são plantas tão barata quanto outros catacetum, né? Foi uma planta que foi muito reproduzida, que temos milhares aí de plantas no mercado, temos centenas de variações de cores, mas que o valor é sempre um pouquinho mais alto do que os demais, tá? Então assim, mas não é nada extraordinariamente caro, tá? É algo assim que é mais caro do que os outros, porque temos catacetum aí a partir de R$10, né? Outras espécies no mercado a gente encontra bastante aí. Então, são plantas que, num geral, podemos dizer assim, são baratas, né? Mas temos espécies raras também aí com valor bem mais elevado, né? Assim como qualquer outra espécie, né? Quando uma planta ela é rara, ela é diferente, né? É algo mais é algo assim que, se tem pouco, né, no mercado, sempre tem um valor mais elevado. Os Pileatum, acredito que o seu valor é tão assim mais elevado, mesmo tendo muitos, porque dificilmente você encontra uma planta igual a outra. Pode-se ter 1 milhão de plantas. Essas 1 milhão de plantas, você só tem uma planta igual se você vir aqui e tirar um bulbo, né? Tirar um corte dela, ou mandar fazer um clone, né? Aí sim você terá plantas iguais. Mas de uma cápsula aí que pode dar aí milhares de mudas, todas elas serão diferentes uma da outra, nunca são iguais. Certo, pessoal? Então acredito que isso, né, seja algo assim que os catacetum em geral, né, mantém aí uma faixa de preço mais ou menos específico, tá? Então, pessoal, o que tem para falar dessa planta, mas é isso, são plantas de muito fácil cultivo, né? Pode ser cultivada assim nos vasos. Os meus Pileatum, como são plantas de cachos e flores muito grandes, eu prefiro cultivar assim, né, na garrafa PET com substrato misto. Mas assim, não é específico só assim. Você pode cultivar também em toquinhos, como tem um aqui, ó. Esse é um caroliniano, tá vendo? Eles vão super bem. É uma planta de porte vegetal pequeno, né? Mas com flores lindíssimas também, que tem várias, tenho centenas deles aqui no orquidário. E muitas variações de cores, no qual logo também vou estar fazendo vídeo aí mostrando para vocês, ok? Mas o cultivo pode ser feito dos catacetum sempre em garrafa PET, como aqui, vaso plástico, vaso de cerâmica, toquinhos e placas, né? Então fica a critério de cada um. Ele é uma planta que se adapta muito, muito bem. Ok? Então o que temos para falar dessa planta, mas é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe dúvidas, sugestões aí também nos comentários, ok? Compartilhe o vídeo, vamos estar ajudando o canal aí a crescer, o canal ser mais divulgado aí pro pessoal, né? Para estar ajudando aí outros amigos também, né, no cultivo, ok? Se não é inscrito, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações aí, ative o sininho para receber todos os vídeos assim que postados, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.